Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre o livro Zodíaco do Robert Graysmith. Entre o final da década de 60 e durante quase toda a década de 70, a Grande São Francisco foi aterrorizada por um serial killer que se auto-intitulava Zodíaco. O Zodíaco fez 6 vítimas fatais, mas ele é suspeito de ter matado outras dezenas, de pessoas. Só que talvez o maior terror do Zodíaco tenha sido o fato de que ele fez esse terrorismo psicológico com a cidade através de cartas e de enigmas que ele enviava para os jornais durante mais de 10 anos. Em 1975, a investigação tinha dado num beco sem saída e eles não sabiam, não tinham ideia de quem poderia ser o Zodíaco. O Zodíaco continuava aterrorizando a população através de cartas que ele enviava para os jornais, mas a polícia não estava perto de jeito nenhum de descobrir quem ele era. O Robert Graysmith, que era cartunista no San Francisco Chronicle, decidiu que ele gostaria de fazer alguma coisa para ajudar. Ele estava envolvido já nessa história toda porque ele trabalhava no jornal desde o momento em que a primeira carta chegou, ele já sabia muita coisa sobre a investigação e ele resolveu então juntar o máximo de informação que ele conseguisse em relação ao Zodíaco, compilar tudo isso em um único volume, e foi aí que nasceu esse livro. O Robert terminou de escrever esse livro em 1985 e a publicação foi em 86, e nessa época ele ainda tinha esperança de que esse trabalho dele ajudasse a pegar o Zodíaco. Hoje a gente sabe que isso não aconteceu, porque o Zodíaco ainda é um grande mistério, ninguém sabe exatamente quem ele foi, e as investigações dos assassinatos do Zodíaco continuam pendentes. Então, nesse livro aqui a gente vai ter reconstituição dos crimes do Zodíaco, a gente vai ter a íntegra das cartas que ele enviou para os jornais, os enigmas que ele enviou, que inclusive o Robert decifrou um dos enigmas, que era um trabalho assim estupendo e muito minucioso. Ele também vai trazer as informações das 2 vítimas que sobreviveram, ele conversou com elas, teve contato. Ele vai falar sobre o modus operandi do assassino, sobre tudo que a polícia na época sabia sobre ele, as especulações que existiam sobre o Zodíaco. Ele vai apresentar as evidências físicas todas nesse livro aqui. Então esse livro é isso, ele é um compilado de todas as informações que até 1985 o Robert tinha sobre o Zodíaco. A minha opinião pessoal em relação ao que o Robert escreve aqui é que dá para perceber através da leitura e tudo mais que houve uma falha muito grande nos órgãos policiais que cuidavam do caso. Porque o que aconteceu? O Zodíaco matou em mais de um condado. E o que aconteceu? Cada condado levou para frente a sua investigação. Em nenhum momento os condados se uniram em um único foco, numa única investigação, e isso prejudicou muito a busca pelo Zodíaco. Tanto é que existiam informações que um condado tinha e que o outro não tinha sobre o Zodíaco. Então o Robert deixa implícito aqui no livro que essa falta de união das autoridades policiais na época foi uma das responsáveis pela caça do Zodíaco ter dado em nada. Ele apresenta no final do livro 2 possíveis suspeitos, inclusive um deles é até hoje o maior suspeito de talvez ter sido o Zodíaco, mas claro, sem evidências não há condenação, então eles realmente não chegaram a nenhum lugar e tudo deu num beco sem saída. Meu único porém em relação a esse livro é que você percebe ao longo da narrativa que o Robert nessa época não era um romancista. A narrativa ela é um pouquinho truncada em alguns momentos, ela não flui muito bem em relação à escrita. Tem momentos em que ele quer ser um pouquinho assim Truman Capote, dar uma romanceada nos fatos. Em outro momento ele meio que só apresenta as evidências ali no meio das páginas, vai te jogando a informação. Então a leitura ela acaba dando umas trancadinhas, aí tem que dar uma respirada para ler. Ele não é um livro que você vai ler assim de cabo a rabo direto, você vai lendo, vai pensando no assunto, em alguns momentos ele fica um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais fácil, mas enfim, isso não desmerece o trabalho gigantesco que ele teve na época de reunir essas informações. Eu vou deixar o link para esse livro aqui embaixo na caixa de informações. Se você é um fã de crimes reais, eu acho que você vai gostar muito desse livro, ainda mais porque ele foi escrito por alguém que estava lá nesse momento, que viveu essas cartas, ele estava lá quando as cartas do Zodíaco chegaram, ele viu elas em primeira mão, então é um relato muito preciso sobre as emoções das pessoas, não só dos fatos. Ele também fala muito sobre o terror, sobre o medo da população de São Francisco, sobre como essas pessoas estavam vivendo sitiadas por esse assassino que aterrorizou todo mundo por tanto tempo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre o Zodíaco do Robert Graysmith, e enfim, espero que vocês tenham gostado. Beijão!
E a gente se vê no próximo vídeo.